Pense na última vez em que se arrependeu de algo. Talvez de uma resposta rápida demais no chat, de uma palavra ríspida dita numa discussão, ou de uma conclusão apressada sobre alguém que acabou de conhecer. E se eu lhe dissesse que o nosso cérebro tem uma configuração de fábrica que nos impulsiona constantemente a cometer esses erros? Este vídeo é sobre uma técnica de análise de reações. Simplificando, trata-se de como hackear essa configuração do nosso cérebro e parar de agir no piloto automático. Fique conosco e descobrirá como uma simples pausa pode mudar drasticamente as suas decisões, os seus relacionamentos e até mesmo a sua carreira. Para entender por que somos tão impulsivos, precisamos espreitar dentro do nosso cérebro. Lá, bem no fundo, reside um sistema antigo, responsável pela nossa sobrevivência. Ele funciona segundo o princípio: primeiro age, depois pensa. Há milhares de anos, isso salvou-nos de tigres dentes de sabre. Hoje, esse mesmo sistema leva-nos a reagir de forma hostil a um e-mail crítico do chefe. O problema é que o mundo moderno não exige reflexos imediatos, mas sim decisões ponderadas. A nossa tarefa é, portanto, ensinar ao nosso cérebro ancestral as novas regras do jogo. Então, vamos conhecer o nosso principal adversário. Embora, para ser franco, ele não seja bem um inimigo. É, na verdade, o nosso ajudante demasiado zeloso e muito antigo. Imagine que tem um computador poderosíssimo instalado na sua cabeça, que funciona quase sempre em modo de piloto automático. Este piloto automático é um verdadeiro campeão de velocidade. Processa a informação em milissegundos. Ele vê uma pessoa nova e instantaneamente analisa a sua roupa, o penteado, a forma de falar. E logo, sem a sua participação consciente, emite um veredito pronto. Amigo, estranho, perigoso, seguro. Ele faz isso baseando-se em toda a sua experiência passada, nos filmes que viu e nos estereótipos que absorveu da sociedade. Mas para que serve ele, afinal? É pura sobrevivência, uma herança dos nossos antepassados distantes. Quando algo farfalhava nos arbustos, eles não tinham tempo para uma análise profunda. Aquele que pensava imediatamente, tigre, e fugia, sobrevivia. E aquele que ponderava, será que é só o vento? Corria o risco de se tornar o jantar. O nosso cérebro aprendeu a poupar energia preciosa, criando estes padrões mentais. O problema é que hoje o mundo mudou. Já não há tigres dentes de sabre nos arbustos, mas o nosso piloto automático continua a funcionar com o programa antigo. E agora, ele vê um tigre numa mensagem curta do chefe, sem um smiley, ou num olhar de soslaio de um estranho no metro. Ele continua a gritar: perigo, reage. E nós reagimos, ficamos ofendidos, zangamo-nos, tiramos conclusões precipitadas. Compreender como funciona este piloto automático interno é o primeiro passo para aprender a assumir o controle a tempo. E aqui está o produto mais conhecido do nosso piloto automático mental: a tão falada primeira impressão. Você certamente já ouviu a frase: nunca terás uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. E é verdade. Ela é realmente incrivelmente poderosa. É como cola. Adere à imagem que fazemos de alguém e depois é muito difícil de descolar. Mas é exatamente aqui que reside o principal mito que vamos desmistificar hoje. Somos ensinados a confiar nesse primeiro impulso, na nossa intuição. Mas sejamos honestos. A primeira impressão é a ferramenta mais preguiçosa do nosso cérebro. Ele não analisa a pessoa. Ele simplesmente a compara com imagens da sua base de dados. Uma pessoa de fato e gravata? Para a pasta sério confiável. Um rapaz de moletom e tatuagens? Para a pasta não confiável inconstante. Não sabemos absolutamente nada sobre essas pessoas, mas o nosso cérebro já proferiu o seu veredito. Além disso, essa impressão depende 50% de você mesmo, e não da outra pessoa. Está com fome? Tudo à sua volta parecerá irritante. Está de bom humor?
Até o caixa mais carrancudo parecerá simpático. A primeira impressão não é uma avaliação objetiva. É, na verdade, o seu espelho naquele momento específico. Por isso, não a devemos encarar como uma verdade absoluta, mas sim como uma primeira hipótese, ainda em bruto. Uma hipótese que ainda precisa de ser verificada. Ok, então, como é que assumimos o controle deste piloto automático? Por onde começar? A resposta é ridiculamente simples, mas é aí que reside a sua genialidade. O primeiro e mais importante passo é uma pausa consciente. É apenas 1, 2, no máximo 3 segundos. Um intervalo de tempo minúsculo entre o que aconteceu, o estímulo, e como vai reagir a sua resposta. Imagine que tem um botão parar imaginário na sua mente. Alguém o corta na estrada. O seu piloto automático já está a gritar, buzina, pragueja. E é nesse exato momento que precisa de conseguir carregar nesse botão. O que é que isso faz? Esta micropausa é uma boia de salvação para a sua mente. Ela quebra a cadeia automática, evento, emoção, ação. Ela cria uma zona de amortecimento, onde o seu cérebro lento, mas ponderado, consegue alcançar o cérebro rápido e impulsivo. A maneira mais simples de criar esta pausa é simplesmente respirar fundo uma vez. Enquanto respira, a primeira vaga de raiva ou ressentimento acalma um pouco. Este breve momento é suficiente para que, em vez de uma reação automática, tenha uma escolha. E a liberdade de escolha é precisamente o nosso principal objetivo. Então, apertamos o botão parar e respiramos fundo. E agora, a seguir, mudamos o nosso modo de promotor para detetive. A tarefa do promotor é encontrar rapidamente o culpado e apresentar a acusação. A tarefa do detetive é reunir provas e factos de forma imparcial. Nesta fase, devemos ser o mais objetivos possível, como uma câmara de vídeo. O nosso objetivo é separar o joio do trigo, ou seja, distinguir o que realmente aconteceu daquilo que pensamos sobre o assunto. Faça a si mesmo uma pergunta simples. O que realmente aconteceu? Não porque ele agiu assim comigo, mas sim, o que? Por exemplo, o seu colega disse numa reunião: esta proposta parece um pouco crua. Isso é um facto. É o que uma câmara teria registrado. Mas pensamentos como: ele humilhou-me, ele considera-me incompetente, ele fez isto de propósito para agradar aos chefes, isso já não são factos. São as suas interpretações, as suas histórias. Tente descrever a situação como se estivesse a redigir um relatório policial, de forma seca e sem emoção. Às 15h05, Ivan Petrov proferiu a frase. A mensagem recebida às 10h20 era composta por 3 palavras. Este simples truque ajuda a dissipar a intensidade emocional inicial e a analisar a situação com a cabeça fria. Ainda não estamos a tirar conclusões, estamos apenas a recolher provas. Chegamos agora ao truque mais astuto da nossa mente. Constantemente confundimos os factos com as nossas interpretações, e fazemos isso de forma tão virtuosa e rápida que nem sequer notamos a troca. O cérebro não gosta de incertezas, por isso preenche instantaneamente quaisquer lacunas de informação com as suas próprias suposições, transformando-as em algo parecido com factos. Vamos analisar um exemplo prático. Facto: o seu amigo não respondeu à sua mensagem em 3 horas. Esta é uma realidade objetiva, mensurável. Agora, veja no que o cérebro pode transformar isso. Interpretação número 1. Eu não sou importante para ele, ele está a ignorar-me. Interpretação número 2. Talvez eu tenha escrito algo de errado e o tenha ofendido. Interpretação número 3. Ele encontrou amigos mais interessantes. Consegue perceber a diferença? O facto é um só, mas as histórias que inventamos para nós próprios podem ser muitas. E cada uma dessas histórias provoca emoções completamente diferentes. Mágoa, ansiedade, ciúmes. Mas nenhuma delas é um facto comprovado. São apenas as nossas conjecturas, baseadas em medos e experiências passadas.
Aprender a ver esta fronteira entre o que aconteceu e o que eu penso sobre isso é uma competência essencial. É como acender a luz num quarto escuro e perceber que o monstro assustador no canto é apenas um velho casaco num cabide. Ótimo, aprendemos a separar fatos de ficção. Agora, o próximo passo é nos tornarmos roteiristas. Por padrão, seu cérebro tende a apresentar o cenário mais simples, o mais óbvio, ou, o que é mais comum, o mais negativo. Ele age como um autor preguiçoso, que anota a primeira ideia que lhe surge e já a considera genial. Sua tarefa é ativar o modo "e se" e esboçar mais algumas versões alternativas do que está acontecendo. O objetivo é inventar pelo menos 3 explicações diferentes para o mesmo fato. Voltemos ao nosso amigo que não responde à mensagem. A primeira versão que o cérebro nos sugere: ele está me ignorando. Ok, anotamos. Agora, vamos ativar a criatividade. Segunda versão: o celular dele descarregou completamente e ele está procurando um carregador. É bem possível? Sim. Terceira versão: ele está numa reunião importante ou dirigindo e simplesmente não consegue responder fisicamente. Provável? Muito. Quarta versão, um pouco mais criativa: ele foi abduzido por alienígenas. Brincadeira, claro, mas até mesmo essa mostra que as possibilidades podem ser infinitas. O que esse exercício nos proporciona? Ele quebra o monopólio da interpretação negativa. Quando você só tem um cenário na cabeça, e ele é ruim, você acaba acreditando nele. Mas quando você tem 3 ou 4, o cenário negativo se torna apenas uma das possibilidades. Sua ansiedade e frustração diminuem na hora, porque você entende que, muito provavelmente, tudo é bem mais simples e comum. Agora, vamos aprofundar um pouco e falar sobre os bugs no nosso próprio software mental. Psicólogos chamam essas falhas de vieses cognitivos. São erros sistemáticos de pensamento que nos levam a perceber a realidade de forma distorcida. E um dos bugs mais significativos é o viés de confirmação. Mas o que é isso, afinal? É a tendência do nosso cérebro de buscar, interpretar e memorizar apenas as informações que confirmam as crenças que já temos. Essencialmente, nos tornamos advogados da nossa primeira ideia, em vez de juízes imparciais. Imagine que você tenha a primeira impressão de que seu novo colega de trabalho é uma pessoa arrogante. A partir daí, seu cérebro começará a funcionar como um filtro. Ele vai notar cada vez que o colega não cumprimentou, falou com alguém de forma um pouco mais seca ou não sorriu. E, ao mesmo tempo, o cérebro vai ignorar completamente os momentos em que esse mesmo colega ajudou alguém, respondeu educadamente a uma pergunta ou até partilhou um biscoito. Você não está buscando a verdade. Você está buscando provas de que você está certo. Isso é uma armadilha muito perigosa, porque cria um ciclo vicioso. Você acreditou em algo, encontrou uma confirmação para isso, acreditou ainda mais forte, e assim por diante, num loop infinito. Para sair dessa armadilha, é preciso perguntar-se conscientemente: que fatos contradizem a minha teoria? Buscar não a confirmação, mas a refutação. Esse é o verdadeiro sinal de um pensamento crítico e robusto. A seguir, vamos falar de outro engano comum do nosso cérebro: o efeito de halo. Basicamente, acontece quando uma única característica positiva de alguém, como um foco de luz intensa, acaba por ofuscar todas as outras. Automaticamente, começamos a atribuir a essa pessoa outras qualidades boas, mesmo que não haja qualquer fundamento para tal. O exemplo mais clássico é a aparência. Inúmeros estudos já comprovaram, inconscientemente, tendemos a considerar pessoas bonitas como mais inteligentes, gentis e bem-sucedidas. Vemos um rosto atraente e o nosso cérebro projeta automaticamente sobre ele todo um conjunto de qualidades positivas. Por outro lado, se alguém não nos agrada fisicamente por algum motivo, somos mais propensos a desconfiar que essa pessoa também possa ter outros defeitos. Mas este efeito
não se limita apenas à aparência. Se soubermos que alguém se formou numa universidade de prestígio, podemos automaticamente vê-lo como um especialista em todas as áreas. Se uma pessoa fizer uma piada brilhante, podemos concluir que ela também é um amigo leal e confiável. Pegamos numa única característica marcante e construímos todo um perfil em torno dela, como se uma só coluna pudesse sustentar um edifício inteiro. O perigo do efeito de halo é precisamente este: impede-nos de ver a pessoa como ela realmente é. Acabamos por interagir não com o indivíduo, mas com a fantasia que criamos dele na nossa mente. Para não cairmos nesta armadilha, é fundamental avaliar as diferentes qualidades de alguém de forma independente. Sim, ele pode ser um especialista brilhante, mas isso não significa automaticamente que seja um bom colega de equipa. Sim, ela pode ser extremamente carismática, mas isso não garante a sua honestidade. Saiba distinguir uma coisa da outra, e assim terá uma perspectiva muito mais objetiva. Há outro fator importante que muitas vezes esquecemos quando analisamos os outros. Somos nós mesmos. O nosso próprio estado interno é um filtro poderoso que colore tudo o que vemos. Ignorá-lo seria como tentar avaliar a cor de um quadro sem tirar os óculos escuros. Pense em você quando está com muita fome. Nesse momento, qualquer mínima coisa pode tirá-lo do sério. Um pequeno atraso, a lentidão de alguém, tudo parece uma catástrofe universal. Na psicologia, existe até um termo para isso: hangry, uma junção das palavras inglesas hungry, com fome, e angry, com raiva. O mesmo acontece com o cansaço. Quando você não dormiu o suficiente, simplesmente não tem recursos para paciência e empatia. O cérebro opera em modo de economia de energia, e qualquer tarefa social complexa, como tentar entender o ponto de vista de outra pessoa, parece-lhe insuportável. Por isso, ele escolhe o caminho mais fácil: irritação ou apatia, mau humor, estresse, dor de cabeça. Tudo isso distorce a nossa percepção. Antes de tirar conclusões sobre alguém ou sobre uma situação, é útil fazer uma rápida autodiagnose. Pergunte a si mesmo: como estou me sentindo fisicamente agora? Como está o meu humor? Será que a minha reação brusca não está ligada à pessoa, mas sim ao fato de que estou simplesmente cansado e com fome? Às vezes, um simples sanduíche ou um descanso de 15 minutos podem mudar drasticamente a sua perspectiva sobre o mundo. Bem, depois de recolhermos os factos, elaboramos algumas versões alternativas e verificamos o nosso próprio estado interior. Agora chega o momento mais crucial: o tempo para a análise e a emissão de um veredito preliminar. A nossa tarefa é ponderar todos os prós e contras e selecionar a versão mais provável entre as que propusemos. Imagine que é um jurado num tribunal. Tem à sua disposição os depoimentos das testemunhas, os factos e várias versões apresentadas pelos advogados, as suas interpretações. Qual delas parece a mais credível, se deixar de lado as emoções e as especulações? Aqui, um princípio conhecido como a navalha de Occam é de grande ajuda. Ele afirma: não se devem multiplicar as entidades sem necessidade. Simplificando, a explicação mais simples é, na maioria das vezes, a correta. Voltemos ao nosso exemplo do colega que descreveu a sua proposta como ainda não pronta. Versão 1. Ele quer armar-me uma cilada e humilhar-me. Esta é uma explicação bastante complexa. Ela pressupõe a existência de um plano astuto e de uma antipatia oculta por parte do colega. Versão 2. Ele acredita que a proposta realmente precisa de ser melhorada e expressou a sua opinião profissional. Esta é uma explicação muito mais simples e provável, que não exige complexas teorias da conspiração. Avalie as suas versões numa escala de probabilidade. O que é mais provável? Que o seu amigo o odeie secretamente e o ignore, ou que simplesmente lhe tenha ficado sem bateria no telemóvel? Em 99% dos casos, a resposta será óbvia. Este passo ajuda a mudar o foco de fantasias dramáticas para uma avaliação realista da situação.
E se depois de toda a análise, você percebe que os dados ainda são insuficientes? Você reuniu os fatos, formulou hipóteses, mas nenhuma delas parece totalmente correta. Nesse momento, nosso cérebro fica incomodado. Ele não gosta de incertezas e se esforça para preenchê-las, nos impulsionando a criar teorias, a adivinhar, a chegar a alguma conclusão. E é aqui que precisamos de verdadeira sabedoria para admitir: eu não sei. E isso é normal. Reconhecer a nossa ignorância é um sinal de força, não de fraqueza. É muito melhor do que basear as nossas ações em um fundamento frágil de suposições. E o que fazer então numa situação assim? A resposta é óbvia, mas, por alguma razão, muitas vezes nos esquecemos dela. Basta perguntar. Se uma mensagem curta de um colega te deixou intrigado e você não consegue entender o tom, não há nada mais simples do que escrever: olá, tudo bem? Achei sua mensagem um pouco seca. Talvez eu tenha interpretado mal. Se alguém próximo a você fez algo que te magoou, em vez de passar horas remoendo isso, você pode simplesmente dizer: quando você age assim, eu me sinto dessa forma. Eu entendi corretamente o que você quis dizer. Na maioria das vezes, descobrimos que não havia nenhuma má intenção. Uma pergunta direta assim pode evitar 9 em cada 10 conflitos que nascem de mal-entendidos e de nossas próprias suposições. Em vez de tentar ser um telepata, simplesmente use as palavras. É a forma mais segura de obter as informações que faltam. Vamos agora ver como toda essa teoria se aplica na prática, usando um exemplo bem do dia a dia. Imagine uma situação com a qual, provavelmente, todo mundo já se deparou. Você envia uma pergunta de trabalho a um colega e, em resposta, recebe uma mensagem curta, quase telegráfica. Por exemplo, apenas "ok", sem emojis, sem "olá" ou "por favor". O que o nosso piloto automático faz? Ele dispara o alarme imediatamente. A primeira coisa que nos vem à cabeça é: ele está bravo comigo. Devo ter irritado ele com alguma coisa. O que eu fiz de errado? O nosso humor estraga na mesma hora. Você começa a repassar os últimos diálogos na cabeça, procurando sua culpa. A produtividade cai, porque todos os nossos pensamentos estão ocupados com esse microconflito. Agora, vamos ligar a nossa técnica. Vamos apertar o botão stop e fazer uma pausa para respirar. Passo 1. Vamos coletar os fatos. O que temos? Fato: uma mensagem de uma única palavra. Ok, foi recebida. Só isso. Não temos nenhum outro dado objetivo. Que ele esteja bravo. Isso é, por enquanto, apenas uma suposição nossa. Passo 2. Vamos criar versões alternativas. Versão 1. Negativa. Sim, ele realmente está bravo. Versão 2. Neutra. Ele está apenas muito ocupado, respondendo rapidamente e sem tempo para ser tão formal. Versão 3. Também neutra. No geral, o estilo de comunicação dele é assim, curto e direto ao ponto. Versão 4. Positiva. Ele está totalmente de acordo e já correu para executar a tarefa, por isso respondeu tão rápido. Passo 3. Análise. Qual versão é a mais provável, seguindo o princípio da simplicidade? Provavelmente, a segunda ou a terceira. A opção de ele estar bravo exige que façamos suposições adicionais sobre você ter feito algo errado. Conclusão: não há nenhuma razão de peso para pânico e preocupação. Você pode continuar trabalhando tranquilamente. Se, ainda assim, as dúvidas te incomodarem, você pode simplesmente perguntar: está tudo em ordem? Como já dissemos. Simples, não é? Esta habilidade é crucial, especialmente no ambiente onde passamos cada vez mais tempo, a internet. Na comunicação escrita, faltam elementos cruciais como a entonação, a expressão facial e a linguagem corporal. Vemos apenas palavras secas na tela, e o nosso cérebro, para compensar essa carência de informação, começa a preencher as lacunas ativamente, e geralmente o faz pelo lado mais negativo. Um ponto final no fim de uma frase pode ser interpretado como agressão passiva, uma resposta em maiúsculas, como um grito, a ausência de um emoji,
como um sinal de descontentamento. Tornamo-nos hipersensíveis à pontuação, esquecendo que cada pessoa tem os seus próprios hábitos de comunicação. É precisamente por isso que os comentários na internet se transformam tantas vezes num verdadeiro campo de batalha. Alguém escreve uma frase ambígua, outro a interpreta como um insulto pessoal. Em resposta, surge uma tirada cheia de raiva. E, de repente, duas pessoas que na vida real talvez até tivessem uma conversa agradável, estão prontas para se devorar no espaço virtual. Então, antes de escrever um comentário raivoso ou enviar uma mensagem cheia de mágoa, use a nossa técnica. Faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: será que entendi mesmo o que a outra pessoa quis dizer? Releia a mensagem uma vez mais. Tente lê-la com uma entonação diferente, não acusatória, mas neutra ou até amigável. Pense em pelo menos duas interpretações alternativas para as palavras da pessoa. Talvez ela tenha apenas se expressado de forma infeliz. Talvez quisesse dizer algo completamente diferente. Esta simples higiene mental pode poupar-lhe uma tonelada de nervos e preservar boas relações. Um ponto crucial que vale a pena destacar: toda técnica útil tem o seu lado sombrio. E, no caso da análise de impressões, o risco é a chamada paralisia analítica. É um estado em que você se envolve tanto na análise, ponderando todas as opções possíveis e buscando significados ocultos, que acaba incapaz de tomar uma decisão ou de agir. Você passa horas a remoer um único e curto diálogo na cabeça. Você analisa cada olhar, cada palavra, cada vírgula na mensagem. Constrói teorias complexas e de vários níveis sobre o que a pessoa realmente quis dizer. Você se transforma de detetive em teórico da conspiração. É preciso entender que a técnica de análise de impressões é uma ferramenta, não um fim em si mesma. O seu propósito é ajudar a afastar a primeira, mais irracional e emocional reação, para que você possa tomar uma decisão mais ponderada. Mas ela não deve substituir a própria decisão. Existe uma linha tênue, mas importante, entre a análise útil e uma autoanálise interminável e angustiante. Como percebê-la? A análise deve levar a um resultado, seja uma ação concreta. Por exemplo, decidi perguntar diretamente a ele, seja a aceitação da situação. Decidi que não há motivos para preocupação e deixei esse pensamento de lado. Se você apenas gira em círculos, remoendo os mesmos pensamentos repetidamente, sem chegar a nenhuma conclusão, isso já não é mais análise. Isso é uma ruminância mental. E está na hora de cuspi-la. Claro, tudo o que estamos falando não vai funcionar perfeitamente logo de primeira. Seria ingênuo pensar que, depois de assistir a um único vídeo, se possa reprogramar de uma vez por todas um cérebro que aprimorou os seus automatismos ao longo de milênios. É uma habilidade. E toda habilidade exige prática. Imagine que você decidiu ganhar músculos. Você não espera que, depois de uma única ida à academia, já tenha um abdômen definido. O mesmo acontece aqui. A habilidade da pausa consciente e da análise é como se fosse um músculo mental, e ele precisa ser treinado. Por onde começar? Comece com pouco. Não tente aplicar essa técnica de imediato no auge de um conflito sério com o seu chefe ou numa discussão com a pessoa amada. Seria o mesmo que tentar levantar uma barra de 100 quilos sem preparação. Escolha algo seguro e de baixa carga emocional. Por exemplo, as suas reações a manchetes de notícias ou a publicações nas redes sociais. Quando vir algo que lhe provoque uma emoção forte e instantânea, raiva, indignação, alegria, pare. Passe essa situação pelo nosso algoritmo. Qual é o fato? Quais podem ser as interpretações? Será que caí na armadilha de uma distorção cognitiva? Este é o seu ginásio pessoal. Ao treinar-se com essas situações simples e do dia a dia, você fortalece gradualmente o seu músculo da consciência. E quando algo realmente importante acontecer, ele já estará em forma e não o deixará na mão.
E o que acontecerá quando este treino se tornar uma rotina? Você começará a notar mudanças muito interessantes. A princípio, elas serão quase imperceptíveis, mas com o tempo, o efeito se tornará evidente. A principal coisa que você sentirá é uma paz interior. Será muito mais difícil tirá-lo do sério. Antes, uma palavra áspera ou um olhar torto de alguém poderia arruinar seu dia. Agora, porém, entre esse acontecimento e a sua reação, haverá um filtro confiável, a sua capacidade de análise. Você entenderá que a questão, muito provavelmente, não é com você, mas sim com o humor ou os problemas da outra pessoa, ou com o seu próprio cansaço. Você deixará de reagir às suas próprias suposições. Afinal, a maioria das nossas preocupações não é uma reação à realidade, mas sim às histórias assustadoras que contamos a nós mesmos. Quando você aprender a enxergar essas histórias e não as aceitar como verdade absoluta, os motivos para a ansiedade diminuirão drasticamente. É como um marinheiro experiente que observa as ondas. O novato se assusta com cada respingo, temendo que o barco vire. Mas o marinheiro experiente permanece calmo. Ele conhece a natureza das ondas, sabe como manobrar seu barco e entende que a maioria delas não representa uma ameaça real. Você também se tornará o capitão do seu próprio estado emocional, e não será mais tão fácil tirá-lo do curso com uma onda inesperada. Olhando ainda mais longe, a longo prazo, a aplicação regular desta técnica pode mudar não apenas o seu humor, mas toda a trajetória da sua vida. Pode parecer um exagero, mas vamos analisar os factos. Em primeiro lugar, você começará a tomar melhores decisões. Isto é especialmente relevante para as suas finanças. Quanto dinheiro já foi gasto em compras impulsivas, influenciado por anúncios chamativos, ou por um simples "eu quero" do momento? Analisar as suas impressões ajuda-o a dar um passo atrás e a perguntar-se: eu realmente preciso disto? Ou é apenas um impulso emocional? Em segundo lugar, os seus relacionamentos com as pessoas atingirão um novo patamar. Você se ofenderá menos, entrará em discussões inúteis com menos frequência e compreenderá melhor os motivos dos outros. Você aprenderá a ouvir para compreender e não para responder. Isso criará à sua volta uma atmosfera de confiança e respeito, que inevitavelmente levará à construção de laços mais fortes e saudáveis, tanto na família quanto com os amigos. Em terceiro lugar, isso terá um impacto direto na sua carreira. No trabalho, somos constantemente avaliados. A capacidade de aceitar a crítica calmamente, sem levá-la para o lado pessoal, mas sim extraindo dela um benefício, é um sinal de um verdadeiro profissional. A capacidade de não entrar em pânico em situações de estresse e de tomar decisões ponderadas é uma qualidade de liderança. Você se tornará um colaborador ou líder mais eficaz, confiável e valioso. Não é apenas uma soft skill, é uma habilidade fundamental para o sucesso no mundo moderno. Eis a principal e quase chocante conclusão de tudo isso. Não são os acontecimentos que nos governam, mas sim as histórias que criamos sobre eles. Não o que alguém disse ou fez, mas o significado que nós, em nossa mente, atribuímos a isso. E quando você realmente se dá conta disso, a mágica acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria realidade. Você retoma o controle das suas emoções. Aquele colega que te mandou uma mensagem seca, talvez, na verdade, estivesse apenas derramando café na camisa naquele exato momento, e você já tinha montado na sua cabeça um drama inteiro sobre uma suposta inimizade entre vocês. A consciência disso é o verdadeiro ahá. Para finalizar, a técnica de análise de impressões é um algoritmo simples, mas poderoso. Faça uma pausa, reúna os fatos, busque alternativas e chegue a uma conclusão ponderada. É o seu escudo pessoal contra decisões impulsivas e conflitos desnecessários. É uma habilidade que torna a vida mais consciente e tranquila.
Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Em que situação a primeira impressão mais te atrapalha? No trabalho, no seu círculo social ou talvez na internet? Compartilhe sua história nos comentários. Será muito interessante ler